Eu acho que não tá aparecendo. O quanto que meu cabelo tá maravilhoso, ruivo. Não tá focando. Gente, tá focando. Oi, pessoal, estou de volta. Essa é a nossa segunda videoaula da disciplina de revisão dos conteúdos que a gente viu em sala de aula. Se você tá perdido e não sabe o que está acontecendo, é porque você não viu o primeiro vídeo que eu postei essa semana. Então, clica aqui no cantinho que vai aparecer o primeiro vídeo para você assistir. Gente, eu tô muito youtuber mandando clicar no cantinho. A aula de hoje vai ser sobre características das amostras utilizadas em análises toxicológicas. Vamos lá! A seleção de amostras para a realização de exames laboratoriais é uma das etapas mais importantes de todo o processo. Isso acontece porque, se a amostra for mal selecionada, mesmo que o processo de análise seja muito bem feito, o resultado não vai refletir a realidade. Como eu falei no vídeo passado, as amostras utilizadas em análises toxicológicas são costumeiramente classificadas entre amostras convencionais e amostras não convencionais. Na aula de hoje nós vamos revisar essa classificação e falar um pouco sobre as principais amostras utilizadas em análises toxicológicas. São consideradas amostras convencionais as amostras de sangue e urina. Entre outros motivos, elas recebem essa classificação porque são amostras que também são muito utilizadas em outras áreas das análises clínicas, como a bioquímica, hematologia, imunologia, e também porque, em geral, existem equipamentos e técnicas analíticas que são validadas para a utilização dessas duas amostras. Então, normalmente, os equipamentos laboratoriais e os métodos disponíveis comercialmente são refinados, são otimizados para que a gente utilize sangue e ou urina nessas análises. Já o grupo das amostras não convencionais reúne todas as outras possibilidades de amostra que podem ser utilizadas nos testes toxicológicos. Neste grupo está inserida uma grande variedade de amostras, que vai desde fluidos corporais, como suor, saliva, lágrima, leite materno e humor vítreo, até mesmo a amostras ambientais, como água, ar, solo e até mesmo animais. Nesse grupo podemos incluir também os alimentos. Então nós vamos falar um pouco sobre as principais amostras convencionais e não convencionais que são utilizadas em análises toxicológicas. Vamos começar pelo sangue. O sangue é uma amostra extremamente importante nas análises laboratoriais, tanto para a toxicologia quanto para as outras áreas. Podemos trabalhar tanto com sangue total quanto com suas frações. Dentre elas, as mais usadas são o soro e o plasma. Lembramos que quando a amostra de sangue é colhida em tubo coletor sem anticoagulante, nós podemos obter o soro por centrifugação, enquanto que amostras colhidas com anticoagulante nos fornecem o plasma. A grande vantagem de utilizar sangue total, plasma ou soro para a realização de exames é que, em muitos casos, a concentração obtida nessas amostras é proporcional à concentração tecidual dos toxicantes. Isso implica dizer que a concentração sanguínea de uma substância pode ser utilizada, em muitos casos, como um medidor dos efeitos terapêuticos e ou tóxicos que estão sendo observados. Assim, a amostra de sangue é usualmente utilizada quando há necessidade de se correlacionar a concentração biológica com os efeitos terapêuticos ou tóxicos observados. Apesar disso, existem algumas desvantagens do uso do sangue como amostra, como a presença de interferentes. Por exemplo, amostras lipêmicas, ictéricas ou hemolisadas não são ideais para a realização de exames. Além disso, é importante que o laboratório possua pessoal treinado e material adequado para que a coleta de sangue seja realizada de forma correta. A urina é uma amostra extremamente importante para análises toxicológicas, porque é a principal amostra utilizada para a triagem. Isso significa dizer que uma grande variedade de laboratórios de toxicologia utiliza a urina como amostra. Isso acontece porque a urina tem uma capacidade de acumular uma grande quantidade de toxicantes e metabólitos e é muito fácil de ser coletada.
A principal desvantagem para a utilização da urina como amostra é o fato de que resultados quantitativos não costumam se correlacionar com as concentrações sanguíneas ou teciduais. Isso acontece porque a produção de urina é influenciada por diversos fatores, como consumo de água do paciente, estado da função renal e ainda uso de medicamentos diuréticos. Além disso, essa amostra não é indicada quando o analito em questão não passa por uma boa eliminação renal. É importante deixar claro que a identificação de substâncias em urina reflete a utilização aguda ou recente dessas substâncias. Nessa tabela, nós conseguimos ver a janela de detecção de uma substância quando a gente utiliza a urina como amostra. Por exemplo, se eu preciso avaliar o uso de anfetamina para um paciente, a amostra de urina só será útil se for colhida em até 48 horas após a utilização. A avaliação de uso anterior a esse período precisará ser feita com outras amostras. Cabelo e unha são amostras úteis quando o interesse é avaliar a exposição crônica ou antiga a um determinado xenobiótico. À medida que os cabelos e as unhas de um indivíduo vão crescendo, algumas substâncias vão tender a se depositar nesse tecido em crescimento. Assim, colher um fragmento de cabelo ou unha poderá ser útil para avaliar a exposição a uma substância em um determinado momento. Vamos compreender como as amostras de cabelo são processadas no laboratório. Levando em consideração que, em média, o cabelo humano cresce 1 centímetro por mês, ao chegar no laboratório, as amostras são cortadas em seções de 1 centímetro. Quanto mais próximo da raiz, mais jovem é aquele fragmento capilar e quanto mais próximo da ponta, mais antigo ele é. Logo, os resultados obtidos para cada fragmento de cabelo deverão ser interpretados de maneira cronológica. Vamos supor que, para esse fragmento de cabelo em questão, a pesquisa por uma droga foi positiva nos primeiros 3 fragmentos mais próximos da raiz. Isso indica que o indivíduo iniciou recentemente a exposição a essa substância. Caso apenas os fragmentos mais distantes da raiz sejam positivos para a substância pesquisada, isso é um indicativo de que o indivíduo não está sendo exposto à substância, mas foi exposto há algum período de tempo atrás. Por fim, a presença da substância em todo o comprimento do cabelo indica a exposição de forma crônica e contínua a esse toxicante. É importante ainda salientar que a velocidade do crescimento capilar varia muito de indivíduo para indivíduo, de forma que a utilização de fragmentos de 1 centímetro pode nem sempre representar a realidade. Além disso, esses resultados podem sofrer grande interferência de processos químicos realizados na fibra capilar, como descoloração, tintura e alisamento. Portanto, esses dados precisam ser analisados de maneira cuidadosa. Não esqueça de ler o material didático enviado. Lá existem mais detalhes sobre essas amostras e também informações sobre outras amostras que não estão sendo tratadas nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Na nossa próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o processamento dessas amostras. E esse é um passo muito importante para se realizar um bom exame. Um abraço e até mais!